Quando eu comecei o mestrado, eu percebi já no primeiro dia. Eu era a aluna mais experiente da sala. Em idade, em carreira, em vida vivida. Não era um incômodo, era uma constatação. A turma era excelente, cheia de gente brilhante, curiosa, articulada, mas eu sabia que a minha relação com o tempo era outra. E aos 40 e tanto, a pressa muda de forma. Não é mais sobre chegar primeiro, mas sobre aproveitar melhor o caminho. Conviver com pessoas muito mais jovens me lembrou uma conversa antiga com a minha mãe, que até a geração dela, nós aprendíamos com os mais velhos. Mas depois da revolução tecnológica, a gente aprende e muito com os mais jovens. E esse talvez seja o maior exercício dos nossos tempos, é entender o que ainda vale daquilo que a gente sabe e o que precisa sair de cena para dar espaço para o novo. Voltar a estudar depois de 20 anos de estrada profissional é um paradoxo bonito. Às vezes a prática refuta a teoria, às vezes a teoria explica a prática. E a gente fica no meio, tentando equilibrar o que se sabe com o que se descobre. O desafio é saber quando trazer a experiência para a mesa e quando simplesmente calar e ouvir. Eu não estava ali para ensinar, eu estava ali para aprender. E para isso, eu precisei descer do palco. E quem já foi professora, professor, sabe o que é esse gesto? É guardar a voz e deixar que o silêncio faça o seu trabalho. E o mestrado me testou todos os dias, em paciência, em humildade, em presença. Os mais jovens se desesperavam com prazos, choravam por pequenas crises. E às vezes eu olhava e pensava, nossa, espera só o que vem depois, espera entrar no mercado de trabalho. Mas logo também eu lembrava que talvez na idade deles eu também tivesse feito o mesmo drama. E eu aprendi demais com eles, com cada um de um jeito. Só o fato de sermos de 19 países diferentes já era uma aula de mundo por si só. Geopolítica, cultura, religião, costumes, afetos. Cada café era uma reunião da ONU em miniatura. Eu descobri tradições que eu desconhecia, descobri jovens com almas antigas e histórias de vida que caberiam em 3 encarnações. E descobri, sobretudo, a lindeza que é viver num mundo absolutamente diverso. Houve aulas em que o professor falava e eu pensava, cara, isso não funciona na vida real. E em outras eu lembrava de quando eu mesma, quando jovem, trazia ideias novas e alguém dizia, mas a gente já tentou isso antes e não deu certo. E talvez o erro não estivesse na ideia, mas no tempo e no contexto em que ela tivesse sido aplicada anteriormente. Durante o mestrado, eu escolhi conscientemente o papel de aprendiz. Eu olhei o conteúdo com curiosidade de criança e tentei adiar o julgamento o máximo possível, porque julgar é um reflexo automático de quem já viveu muito. Mas aprender, isso sim, é um ato intencional de quem ainda quer viver mais. Os mestrados, especialmente na Europa, são automaticamente etaristas. Na Europa, a graduação ela é muito generalista e o mestrado virou quase que um caminho natural, se não obrigatório, para quem quer se profissionalizar. E por isso as salas são cheias de gente muito jovem. E é raro ver ali alguém com 40 e tantos. Não por falta de vontade, mas por falta de espaço, de estímulo, de política pública e de representação. Que lindo seria se a diversidade etária fosse vista como potência. Se a maturidade estivesse na mesma prateleira da inovação. Voltar a estudar depois dos 40 é um ato político e um ato de amor próprio. Porque dizer em voz alta não é sobre tudo que eu já fiz, mas sobre tudo que eu ainda posso fazer.